Graça e paz, amados, você que é inscrito no canal, você que está aí no grupo da igreja, vamos iniciar hoje mais uma ministração da Palavra de Deus. Eu creio que hoje seja o último dia, porque o governador aqui do Ceará ele liberou já, as igrejas de começarem a fazer os seus cultos, com algumas limitações, com alguns cuidados, mas está liberado. Então, depois desses meses aí, em que trazíamos uma mensagem aqui domingo, se Deus quiser, a pastora vai estar trazendo uma mensagem no altar da igreja, e nós somos muito gratos a Deus por esses momentos, mesmo que sejam momentos difíceis, são momentos que nas adversidades a gente tem que buscar ainda mais a presença de Deus, Nas adversidades nós não podemos nos afastar da presença daquele que nos cuida, que cuida da nossa vida, que nos guarda, daquele que tem suprido as nossas necessidades. Então eu creio que Deus ministrou muito ao longo dessas semanas, desses meses nas nossas vidas. Então eu queria trazer uma palavra de hoje que está lá em Êxodo capítulo 20, quando Deus entregou ali na mão de Moisés os mandamentos, e um dos mandamentos diz que nós devemos honrar o nosso pai e nossa mãe, a fim de que nós tenhamos uma vida longa na terra que o Senhor nos dá. E também em Provérbios capítulo 13, versículo 1, quando diz: filho sábio, acolhe a instrução do teu pai, mas o filho sábio acolhe a instrução do seu pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Amados, queria que você fechasse os teus olhos. Nós estamos aqui na presença de um Deus vivo, Deus poderoso, Deus que nos mantém de pé, que nos mantém sustentado pelo poder da sua palavra. Senhor Deus maravilhoso, colocamos a nossa vida, Pai, à tua disposição, à tua inteira disposição. Nós te pedimos, Pai, que tu venhas derramar conhecimento, graça, sabedoria, que tu venhas derramar a tua unção sobre a tua igreja, sobre o teu povo, aonde nós estivermos, nos nossos lares, meu Pai, que a tua poderosa palavra venha nos alcançar, que a tua poderosa mão venha nos levantar, aqueles que estão no chão, que não estão de pé, meu Pai, é o que eu te peço em nome do teu Filho amado, Senhor, amém. Aleluia. Então, aqui como diz, a palavra que o filho sábio, ele acolhe a instrução do pai. É interessante nós observarmos que de todas as benevolências que são trazidas à vida daquelas pessoas que têm uma honra, então é interessante nós observarmos tudo que traz de bom, para a vida daquelas pessoas que honram os pais, honra pai, honra mãe, que honra a avó, que tem um respeito grande por essas pessoas que exercem uma autoridade sobre a nossa vida, E é interessante também a gente observar histórias de pessoas frustradas, de pessoas fracassadas, de pessoas que não tiveram sucesso na sua vida, de pessoas que vivem debaixo de problema sobre problema, e quando você vai ali vasculhar a vida daquelas pessoas, você vê o quanto que essas pessoas desonravam os seus pais, o quanto que essas pessoas não tinham um mínimo de respeito. É claro que a gente não pode assim generalizar, você não pode trazer isso como se fosse para a vida de todo mundo, mas é incrível como a desonra ela aparece praticamente na origem de muitos dos problemas que existem, que persistem na vida daquelas pessoas que não honram. E só no livro aqui de Provérbios a gente vê mais de 30 referências falando sobre a honra, falando sobre a honra especificamente com os pais, com aqueles que são os genitores, com aqueles que criam, com aqueles que através deles veio a vida de uma pessoa. Então, quando a gente vai vasculhar na vida de algumas pessoas, a gente vê que não havia esse respeito, com aqueles que são os genitores. Deus declarou ao povo de Israel: honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra que o Senhor
teu Deus te dá. No livro de Deuteronômio, na mesma passagem repetida, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo reitera essa ordenança divina, dizendo: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, né? Então a gente vê aí uma pessoa falando, né? A gente vê outra pessoa falando, e todas falando aquilo que Deus falou no mandamento principal, no mandamento que ele deixou bem claro que nós deveríamos fazer. O apóstolo Paulo, além de ele referendar esse comentário, ele acrescenta e ele diz: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e a admoestação do Senhor. Então, o grave erro que muitos filhos cometem é ir contra esse mandamento, né? Eu lembro que um tempo eu começava a chamar o pai de velho, a mãe de véia, né? Porque era modinha você usar esses termos, e muitas vezes a gente cai nessa onda de querer ir pelas modinhas do mundo. E eu lembro que o pai falava: não me chama de velho não, porque velho é o diabo. E ele achava meio ruim, tanto que eu passei um bom tempo, e quando eu queria provocar, eu falava: ô velho, ô véia, com a mãe, né? E não é um termo muito legal, né, para a gente tratar os nossos pais, que devem ser tratados com todo respeito. O grave problema que muitos filhos que foram feridos e provocados a ira dos seus pais, com base nisso, eles acabam por desonrá-lo. Então acaba sendo uma desculpa de muitos filhos que não tiveram respeito dos seus pais, e eles não dão essa honra. Tem uma cliente minha que ela disse que o pai dela nunca foi um pai muito bom. Era um pai que era ausente, um pai que deixou a sua casa e formou outra família, né? Deixou ali o convívio dos filhos, da esposa, e foi viver com outra mulher, teve filhos com essa outra mulher, e em determinado momento da sua vida ele teve AVC, ele teve uma paralisia que deixou até com mente de criança. E essa filha dele, que foi abandonada, ela hoje cuida desse pai como se fosse um bebê, como se fosse uma criança, né, dedicando a sua vida. E ela sabe que ela fazendo isso, ela está honrando uma promessa que Deus deu para a sua vida. Mesmo seu pai tendo atitudes que magoaram, que a machucaram, ela não está retribuindo na mesma moeda, ela está retribuindo de uma forma totalmente diferente. É preciso que se faça uma diferenciação entre honra e desobediência. A desobediência é sempre algo condicionada. Veja quando diz aqui: ó, filho, obedecer a vossos pais no Senhor. A obediência no Senhor, ou seja, tem como base um mandamento divino, ela é condicionada por Deus, né? Se o pai ou a mãe impedem que o filho faça algo contrário à palavra de Deus, esse filho deve, de uma forma honrosa, de uma forma respeitosa, mostrar para os pais de que algo mais importante do que obedecer os pais é obedecer a Deus, e não ir contra os pais, não brigar, não discutir. Então, uma forma honrosa de você tentar colocar isso. Porém, por causa disso, o filho não está autorizado a desonrar os seus pais. Então, Deus deixa sempre claro que há uma autoridade sobre a vida dos pais, que ela não deve ser confrontada, ela não deve ser desmerecida. A honra é um princípio incondicional, enquanto que a obediência é algo condicionado. A honra é um princípio incondicional. Os textos que citamos anteriormente falam que a honra como mandamento, não há uma condição onde não devemos honrar. Honrar é algo que nós devemos fazer como demonstração de respeito. Honrar alguém é respeitar e reconhecer sua posição, autoridade e importância. Em 2011, minha mãe me consagrou pastor, né? Eu tenho isso com algo de tanta honra para minha vida. Eu lembro que ela dizia: não, vamos esperar um tempo e outra pessoa lhe consagra pastor. Não, eu quero que a senhora me consagre. Eu quero ter essa honra de um dia dizer: eu fui consagrado pela minha mãe, que é pastora, que foi derramada autoridade sobre a vida dela. E assim
ela o fez em 2011. Então eu sabia que eu, sendo consagrado por ela, por uma serva de Deus, e além de tudo, minha mãe, era uma honra muito grande para a minha vida. Então honrar é respeitar e reconhecer a posição daquela pessoa que está acima de você. Assim é dever dos filhos honrar os pais independente de qualquer coisa. O princípio da honra, irmãos, essa câmera está só baixando. O princípio da honra, ele é inviolável, ele não pode ser quebrado. É um princípio que não pode ser rompido. Precisamos entender que a honra deve a posição que certas pessoas ocupam sobre a vida, independente de quem seja ou de como se comportem. Então, queridos, não cabe a nós questionar algo daqueles que estão acima. Tanto que a Bíblia diz que o respeito àqueles que são consagrados por Deus, ele deve ser mantido. E Deus tem que interferir na vida daqueles que ele ungiu, na vida daqueles que ele chamou. No livro de Judas temos uma repreensão para aqueles que rejeitam governos e difamam autoridades superiores. É incrível que o próprio Judas usou o exemplo de Miguel quando respeitou o próprio Satanás, né, na disputa pelo corpo de Moisés, devido à sua posição aparentemente que ele não perdeu após a sua queda. Então, se você abrir a sua Bíblia em Judas capítulo 1, versículo 9, diz: contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava o respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. A expressão juízo infamatório são palavras que no grego querem dizer que você não deve caluniar, que você não deve difamar. Então, o arcanjo Miguel ali, ele não proferiu palavras para diminuir Satanás, mas ele disse: o Senhor te repreenda. Então aqui a gente vê que mesmo Satanás sendo um anjo caído, mesmo Lúcifer sendo um anjo caído, e o arcanjo Miguel ocupar uma posição de honra, de destaque, ele não confrontou, porque havia um respeito, né? Ele sabia que Deus estava acima não só dele, mas acima de Lúcifer. Então tinha alguém acima dele. Então, irmãos, essa palavra de hoje é para que Deus fortaleça a tua vida, para que nós vejamos que acima de tudo e acima de todos há um Deus que tem autoridade, que tem poder, e ele deu autoridade para cada um de nós, e ele deu também autoridade para pessoas estarem acima de nós e a gente seguir nessa escalada, respeitando e dando respeito para aqueles que estão acima e aqueles que estão abaixo em níveis de autoridade. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Quarta-feira temos culto, irmãos, estaremos na presença de Deus, voltaremos depois de meses aí. Então prepara o teu coração, prepara o teu espírito. Senhor, nós somos gratos a Ti por esses momentos na Tua presença, esses momentos, Senhor, que Tu nos ensinou, Pai, a estarmos com o nosso coração voltado para Ti nas nossas casas, não podendo nos reunirmos na igreja, mas sabendo que Tu está ao nosso lado em todos os lugares. Eu Te agradeço pela palavra de hoje, pela vida de cada um daqueles que estão aí na sua casa ouvindo e sendo ministrados. Eu Te peço que Tu continue nos guardando, nos blindando desse vírus, de qualquer doença, Pai, de qualquer mal, que Tu venha, Senhor, guardar a Tua igreja. É o que eu Te peço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida, em nome de Jesus.